Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai, e diz-te a este povo: Ouviste de fato e não entendeste, e vedes em verdade, mas não percebeis. Aleluia. Glória a Deus. Ainda jovem, Isaías, quando teve essa visão, quando o Espírito de Deus nos trouxe revelar essa passagem ao nosso espírito, como eu costumo dizer, entre as multidões de revelações que Ele traz, e só Ele pode trazer, em específico nesse momento Deus quer tratar contigo o que se passou antes, o que se passa agora, para o que vai se passar depois. Tudo que Deus opera, guarda isso, Ele sempre traz um preparo antes. Ele sempre prepara. Deus ele já vem te preparando. Davi diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas. Nada acontece por acaso. Tudo que vem acontecendo já tem um preparo do Espírito Santo envolvendo a questão. Desde um ônibus que Deus permite que tu perca naquele momento que tu chega no ponto, desde do momento que tu chega um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo no trabalho, desde a hora que tu dorme, a hora que tu levanta, desde o momento que tu se prepara para sair ou para entrar, quando Deus impede que alguma coisa na rua aconteça, que tu tem que voltar para casa para sair depois, tudo isso tem um preparar de Deus, um agir de Deus. E o Espírito Santo nos está trazendo isso nessa noite, ao nosso espírito, nesse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Deixa Deus preparar o que Ele quer na tua vida, da maneira que Ele quer. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus trabalhar. O Senhor diz: o que eu faço hoje, agora, tu não entende hoje. Ele vai te fazer entender depois. Servos da orelha furada é aqueles que tinham a sua vontade voltada para o seu Senhor, serviam o Senhor por vontade, por desejo, por livre e espontânea vontade. Tem que deixar Deus trabalhar como Ele quer. Tem gente que pensa, e muitos dizem: Satanás está impedindo a minha bênção. Presta atenção, meu querido. Satanás não pode impedir nada do que Deus quer fazer. O único que pode impedir de receber o que Deus quer fazer é a própria pessoa. Aí faz um monte de besteira e diz que Satanás está impedindo bênção nenhuma. Ninguém pode impedir o operar de Deus. O primeiro a sumir quando Deus ordena é o diabo. Ele fica desesperado para fugir, porque quando Deus ordena, acontece o que Deus determinou. Ninguém atrapalha o agir de Deus. Os pensamentos dele são mais altos que o nosso, o caminho dele é maior que o nosso. Quem atrapalha o agir de Deus na nossa vida, se não vigiarmos, somos nós mesmos, com as nossas decisões erradas, com as nossas faltas de atitude, ou com atitudes precipitadas. Os únicos que podem atrapalhar o agir de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Disse Jesus: pediste e não recebeste, porque o diabo atrapalhou que você recebesse. Não, nada disso. Pediste e não recebeste porque pediste mal. Então quem
pedido mal. O meu pedido mal, as minhas atitudes erradas, o meu procedimento errado, pode atrapalhar o agir de Deus na minha vida. Mas Isaías, ele foi preparado, movido pelo Espírito de Deus, para estar dentro do templo naquela hora, naquele momento. Aí eu fico pensando, o que aconteceu antes com esse homem, antes dele entrar no templo? O que aconteceu antes? Olha o que o Espírito Santo está mandando te dizer. Antes que tu acorde, Deus já determinou coisas na tua vida sobre aquele dia. Então não blasfema, não murmura, não reclama. Deus tem o maior e o melhor para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Certa vez um homem ia caminhando pela rua comendo bananas e reclamando da vida, blasfemando, indignado. E ele de repente olha para trás e escuta um glória a Deus. Era o outro que vinha atrás dele comendo as cascas da banana que ele jogava e glorificando a Deus. Olha o que o Espírito Santo está nos dizendo nessa hora. Dá graças a Deus em tudo. Tu não sabe qual é a boa e perfeita vontade de Deus sem que você deixe Deus ser Deus na tua vida. Tu não vai experimentar de Deus o que você atrapalhar. Tu só vai experimentar de Deus o que você deixar Deus fazer. É por isso que muita gente fala, mas não sabe o significado dessa palavra, né? Eu entreguei nas mãos do Senhor. Tu sabe o que tu está falando? Sabe o que é entregar nas mãos do Senhor? O significado de entregar nas mãos do Senhor é você dizer o seguinte: agora não é comigo, é com o meu Senhor. Eu estou à mercê da vontade, da investida do meu Senhor naquilo que Ele quer que aconteça. E a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isaías disse que o cetro do Senhor encheu o templo. Aquela fumaça tomou conta do templo. E ele começou a entender o que... Ele viu aquela manifestação do poder de Deus, ele viu a glória de Deus, e ele começou a dizer: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que a primeira coisa que Isaías imaginou em morrer era ligando o fato dele ser um homem de lábios impuros, de habitar no meio de um povo de impuros lábios? Está confirmando o que Deus está te mandando dizer agora. O que sai da tua boca é que impede da bênção chegar na tua vida. E o que sai da tua boca pode fazer com que Deus se agrade e acelere a bênção para chegar na tua vida. Não adianta a gente fazer um monte de besteira, tomar decisões erradas, falar um monte de bobagem e dizer que é o diabo que está tomando. Claro, quando eu peco, eu fortaleço o meu inimigo contra mim. Mas quando eu me conserto com Deus, me arrependo e ando em santificação, o inimigo ele some da minha frente, porque maior é o que está comigo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca, com o que a gente fala. Tudo que tu vai falar, põe uma palavra de glorificação a Deus na frente. Dá glória a Deus. A glória é para Deus, o agir é para Deus, o mover é para Deus, o poder é de Deus, as atuações são de Deus. Quando o templo foi enchido pelo séquito, ele pensou, ainda jovem: eu vou morrer. Mas na mesma hora voou um serafim com uma tenaz, com uma brasa tirada do altar, uma brasa acesa, e tocou justamente aonde? Na porta da sua boca, nos seus lábios. Tocou nos seus lábios e disse: a tua iniquidade foi tirada de ti. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é a prática constante do pecado. Eu tenho que mudar radicalmente o meu jeito de ser. Eu tenho que dar um jeito na minha vida para que o nome do Senhor seja glorificado nela. Tem coisas que Deus vai querer que você faça para que Ele comece uma obra na tua vida, porque Ele colocou algo dentro de nós chamado livre-arbítrio. Enquanto você não mexer no livre-arbítrio para tomar uma atitude, o Espírito Santo fica esperando. Ele falou para Abraão: Abraão, sai da tua parentela. Se Abraão pelo livre-arbítrio não decidisse sair, obedecer, nada do que Abraão viu teria visto, nada teria acontecido. Aleluia. Enquanto estavam preparando uma comida para Pedro, Pedro se retirou e foi para cima do terraço daquela casa fazer uma oração. Olha só o que vem antes da bênção. Repare as coisas que antecedem o milagre, que antecedem o mover de Deus. Aquele homem poderia estar conversando ali com os outros, falando de um monte de coisa, mas não. Ele se retirou e quando ele
começou a subir as escadas daquela casa para o terraço, ali Deus já ia preparando dentro dele o que tinha para mostrar a Pedro. Viu um lençol descer do céu, amarrado nas 4 pontas, com toda sorte de animal considerado pelos judeus imundo. E ouviu a voz do céu dizendo: Pedro, levanta, mata, come. E ele disse: de maneira nenhuma, Senhor, comerei aquilo que é comum ou imundo. Não diga que é comum, que é imundo, aquilo que Deus santificou. Era Deus mostrando para ele que o Evangelho não era só para os judeus, o Evangelho era para ser pregado nos 4 cantos da terra. Por isso o lençol amarrado nas 4 pontas. Aqueles animais simbolizavam povos, línguas, tribos e nações. E Pedro entendeu, depois quando esteve na casa de Cornélio, quando abriu a boca e começou a pregar daqueles homens, Pedro entendeu quando o Espírito Santo desceu e começou a batizar. Pô, como é que nós vamos negar água para esses que estão cheios do Espírito Santo? Então Deus, ele sempre vai te preparando antes de te mostrar o que ele quer fazer contigo. Aí eu te pergunto, você já se examinou se você tem atrapalhado o agir de Deus? Tem atrapalhado o preparar de Deus? O diabo não pode atrapalhar, mas o homem pode se atrapalhar. A mulher pode se atrapalhar. Quer ver como é que teu dia é diferente? Quando você acorda, dobra o joelho e faz uma oração, ele é diferente. Naquele momento que Deus vê aquela tua atitude, Ele já vai preparando coisas para a tua vida naquele dia. Já viu como o teu dia é diferente? Hoje eu determinei, a partir de amanhã, quando eu acordar, eu vou levantar um clamor diante do Senhor, e não interessa o que me aconteça, eu vou botar um hino de louvor nos meus lábios para glorificar a Deus. Tem gente que só quer glorificar a Deus quando aparentemente as coisas estão dando certo diante dos seus olhos. Lembre-se, o nosso Deus não falha. Diante dos olhos dele, tudo está sempre de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, o que aos nossos olhos podem não estar parecendo ser de acordo com o que esperávamos, é porque tem coisa melhor que vai vir daqui a pouco. É o que Deus deseja que aconteça. Amém. O que Deus deseja que aconteça é maior do que o que eu espero que aconteça. Amém. Por isso eu tenho que glorificar a Deus. Por isso eu tenho que exaltar ao Senhor. Os nossos entes queridos só estão vivos porque estamos orando por ele. Enquanto o diabo amanhã está esperando que aconteça alguma coisa com ele, por causa da tua oração, que se tu examinar Apocalipse 8, você vai ver o que acontece com ela. Por causa da tua oração, o Espírito Santo dá uma ordem e livra da morte lá na frente. Aí o diabo fica doido. Aí se cumpre o que eu dizia ontem para um homem: por um caminho, quando tu ama a palavra e tu está em Cristo, por um caminho Satanás vem contra você, mas por 7 diferentes foge da tua frente. Ele foge desesperado. Então quando Isaías examinou dentro do templo, viu que o séquito do Senhor encheu o templo, a glória do Senhor tomou o lugar, e ele viu o Rei da Glória sentado no seu trono, e ouviu a voz que dizia: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Depois que ele foi preparado por Deus, ele abriu a boca e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus deu uma palavra, ele ungiu ele para o ministério profético, para pregar no meio da nação de Israel. Isaías morreu sendo cerrado ao meio. Cerrado ao meio. O Evangelho, a Bíblia mostra que o livro de Isaías é considerado a Bíblia dentro da própria Bíblia. Cerrado ao meio. E o Espírito Santo está me revelando aqui. Por que esse homem morreu cerrado ao meio? Simboliza que as profecias dele foi para o Antigo e foi para o Novo Testamento também. Isaías foi um divisor de história na época dele. A unção profética que estava na vida dele dividiu histórias. Ele tanto dá profecias sobre o Messias no Antigo Testamento, sobre o advento do Messias no Novo Testamento, de como a coisa se daria, de como aconteceria, de como o Espírito Santo estaria trabalhando. Aí ele vai no capítulo 60 dizer no verso 1: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sabe quem é a nossa luz? Que levantou-se para resplandecer nas nossas vidas? É Jesus, o Rei da Glória. Então dá glória a Deus. Aleluia. Se amanhã fizer sol, dá glória a Deus. Se chover, dá glória a Deus. Se tu chegar tarde no trabalho, dá glória a Deus. Se tu for mandado embora do trabalho, dá glória a Deus. Se te readmitirem em novo emprego, dá glória a Deus. Se o pão está chegando na tua mesa, dá glória a Deus. Se amanhã tu não comer pão, dá glória a Deus.
porque uma coisa eu te garanto: se tu é propriedade particular do Senhor, se tu és sacerdócio do Senhor, se tu é povo santo, nação escolhida, se Deus tem um plano contigo, você está sobre os cuidados do Senhor. Amém. Nós somos a única propriedade de Deus em que o dono da propriedade está presente dentro dela o tempo todo. Amém. O Espírito de Deus habita dentro de nós, que amamos, guardamos e confiamos na palavra dele. Então não atrapalhe o que Deus está preparando para você. Não atrapalha. Aparentemente as coisas estão de uma maneira, mas o nosso Deus não trabalha por aparência. Ele trabalha pela eficácia poderosa da sua palavra, que opera o que ele determina que aconteça. Então não olhe para a aparência. Olha o que ele disse para Samuel dentro da casa de Jessé: não atente para a aparência, porque eu não vejo como vê o homem. Isso vale para nós. Deus não vê a situação da maneira que nós estamos vendo. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele é onisciente, ele determina, as coisas acontecem, ele abre porta onde não existe, ele tem algo novo para a tua vida. Quem é que está sustentando a nossa saúde e nos sustentando até hoje? Quem é? É o Senhor dos Exércitos, que tem plano na nossa vida. Ele tem plano. Enquanto ele tiver um plano contigo, enquanto ele quiser te usar, ele te sustenta nessa terra cheia de praga, moléstia, pestes. Ele te sustenta de pé, vendo 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita. Então hoje Deus te alerta para isso. Não atrapalha. Mas o que pode atrapalhar o agir de Deus na minha vida? Guarda aí, primeira coisa, é a palavra de murmuração que sai dos teus lábios. Segunda coisa, é a tua falta de esperança. Terceira coisa, é o teu abatimento de espírito. Quarta coisa que pode atrapalhar o agir de Deus na tua vida é a tua falta de desejo de orar. Quinta coisa que pode atrapalhar o agir de Deus na tua vida é a tua falta de desejo de se santificar. Então nessa hora tu vai lançar a mão dessa palavra. Você vai olhar para você mesmo e vai dizer: eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso ter uma mudança na minha vida, porque Mateus 25, quando fala das parábolas das 10 virgens, a gente presta muita atenção na parte que fala que eram 5 loucas, nécias e 5 prudentes. Mas presta atenção agora na parte que fala que tosquenejaram todas. Tosquenejaram todas. Quando a gente deita para dormir, ninguém se olha e diz: ah lá eu estou dormindo. Você simplesmente apaga. Você está dormindo. Você só vai lembrar que dormiu quando? Quando de manhã você abre os olhos e acorda e vê que você está levantando da cama. Se Deus permitiu que a gente abrisse o olho de manhã e levantasse da cama, é porque um plano ele tem naquele dia conosco. Amém. Ele nos guardou enquanto dormia. A Bíblia diz que o Senhor dá aos dele até enquanto dorme. Ele nos guardou enquanto dormia. Ou tu pensa que enquanto dormimos, Satanás está dormindo e deixa de desejar acabar conosco? É que o guarda de Israel ordena anjos com espada de fogo em volta da nossa casa, em volta da nossa cama. O nosso Deus não dorme, não sonha, não pisca, não tosqueneja. Como diz o Salmo 121, o guarda de Israel não dorme, não pisca, não tosqueneja. O nosso Deus não dorme, está o tempo todo lá. Ele manda anjos nos guardar, está em volta da nossa casa. O sangue dele nos umbrais da nossa porta. Então Satanás fica furioso, porque até mesmo enquanto estamos dormindo, e ninguém tem como vigiar dormindo, tá? Não tem como. Enquanto estamos dormindo, o Senhor está velando pelo nosso sono. Porque quando a gente acorda, Deus fala: eu tenho um novo plano contigo nesse dia. Então não atrapalhe o agir de Deus. Não atrapalhe o que Deus está preparando para você amanhã. Não atrapalhe a investida do Espírito Santo. Se a nossa vida é de Deus, se somos do Senhor, se somos sacerdotes do Senhor, templos do Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo cuida de nós. Amém. E Ele tem o melhor para a nossa vida. E que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra. Porque a hora que você ouvir: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. E que o Espírito de Deus, que prepara todas as coisas, aleluia, Ele vai preparando todas as coisas na nossa vida. Seja Ele glorificado e exaltado. Seja Ele bendito, santo e maravilhoso, porque sem Ele nada podemos fazer.
É o Espírito Santo que prepara todas as coisas para que aconteça conosco. Então deixa Deus ser Deus. Deixa Ele preparar as coisas na tua vida. Se a tua vida é de Cristo, se você está guardando a palavra de Cristo, tal como uma vida de oração diante de Cristo, uma vida de santificação, não murmura, não se contamine, não se suje com o que sai da tua boca. Ponha palavras de glorificação e edificação diante dos olhos do Senhor, porque Deus vai te mostrar o que Ele faz com quem ama a palavra dEle e confia nele. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto você ouvir essa mensagem, Deus já está escrevendo uma nova página para você amanhã. Deixa Deus ser Deus e que o Espírito Santo seja glorificado, pois sem Ele nada podemos fazer.